Evangelho de Mateus, capítulo 6, e hoje vamos falar sobre o verso 13. Mateus 6, 13, verso 13. Mas para contextualizar, vamos orar primeiro a primeira parte, o verso 9, e depois passamos para o verso 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai nosso que estais nos céus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Pessoal, até aqui. Estamos perante a sexta petição da oração que Jesus nos ensinou. Tem sido longa a nossa jornada até aqui, mas convictamente eu sei que nós temos sido abençoados em conhecimento e em sabedoria acerca daquilo que Jesus quis transmitir àquele povo e acerca do que Jesus quer transmitir hoje. Não nos deixes cair em tentação. Esta petição, esta sexta petição, ela nos remete para o campo da proteção de Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vou dar só hoje, nesta mensagem, uma introdução à sexta petição, porque esta sexta petição ela se divide em duas partes, quase que distintas. Não se percebe ao ler, mas o Espírito Santo de Deus nos mostra que esta petição tem duas partes distintas. A primeira parte é livra-nos, mas livra-nos, e nós vamos perceber de que é que Deus nos pode e vai livrar. E depois a segunda parte a primeira parte é não nos deixe cair em tentação. Esta é a parte que nós vamos estudar hoje. A segunda parte é mas livra-nos, e nós vamos entender do que é que Deus pode e nos vai livrar. E a terceira parte da petição é do mal. E nós vamos perceber o que é o mal. Que mal é que Jesus está aqui falando? Porque o mal, ele pode ser um pecado, o mal pode ser um problema que nos desvie e nos afaste de Deus, pode ser ambos um pecado que nos afaste de Deus, ou este mal também poderá ser as obras do maligno. E nós precisamos entender. Olha o que eu vou dizer, e guarda esta frase no seu coração. Estas duas metades da petição, ou melhor dizendo, estas três metades desta petição, elas nos levam a um pensamento, e era esse pensamento que eu queria que você ficasse na sua mente. É que a nossa vida é um verdadeiro campo minado. Você já viu as guerras, os filmes de guerra, em que o inimigo coloca minas e quando os carros passam, ou quando as pessoas passam, aquilo explode? Vemos lá o Afeganistão, vemos lá para aqueles países da Arábia. Então a nossa vida é um verdadeiro campo minado e a qualquer momento nós podemos ser destruídos. Você, em todos os dias, em toda a sua vida, você vai andando, mas você não sabe aonde está colocando os seus pés. Você está a me entender? Estas três metades desta petição, o pensamento que ela me traz a mim, ela me leva a ver que no meio de tanto problema que surge no nosso dia-a-dia, nós dizemos: Deus, eu não posso confiar em mim. Eu não ouso confiar em mim. É impossível eu confiar em mim, porque se eu confiar em mim eu vou cair, eu vou falhar, eu vou tropeçar. Nós não podemos confiar em nós próprios. É por isso que esta oração ela nos leva em total dependência de Deus. Ela nos leva em amor, ela nos leva em exaltação, ela nos leva em louvor a Deus, mas ela também nos leva a suplicar o pão, o perdão e a proteção que nós tanto precisamos.
A Bíblia nos ensina em todo o instante que nós não devemos, ou que nós devemos desconfiar de nós próprios mesmo. Você está a entender isto? É muito importante você entender isto. É por isso é que você vê aí muitos cristãos a cair. Você cai, eu caio. Porque nós não podemos confiar em nós. Se não for Deus que vai na nossa frente, se não for o Espírito de Deus que nos ajude e nos auxilie, com certeza que no próximo passo você vai pisar uma mina que o vai destruir. Esse é o pensamento de Jesus quando nos ensina esta oração. Paulo nos vai lá ensinar que quem pensa que está em pé, cuidado para que não caia, porque você agora está em pé, mas já você pode cair, porque nós somos fracos e porque nós não podemos confiar em nós. A minha oração esta manhã, antes de entrar neste texto, é que você busque em humildade, você seja humilde verdadeiramente na presença de Deus, buscando as últimas 3 petições: o pão, o perdão e a proteção. Repare que Deus está a dizer: se não for eu, tu não és nada. Se não for eu, tu não comes. Se não for eu, tu não vives. Se não for eu, tu andas uma vida em pecado. Se não for eu, tu andas depressivo, tu andas angustiado, tu andas amargurado. E se não for eu, tu vais morrer, vais cair e vais morrer e vais ser destruído. É curioso que neste mundo em que nós vivemos, o sistema de pensamento é: eu posso tudo. Eu posso comprar tudo, eu posso ter tudo, eu posso conhecer tudo. O homem neste mundo, não só nesta época de Jesus, mas no pleno século XXI, nos dias de hoje, o homem só pensa em si próprio. Só pensa nas suas capacidades, só pensa nos seus objetivos, só pensa nos seus alvos, esquecendo-se que sem Deus o homem é nada. Sem Deus o homem é nada, é zero. Sem Deus o homem é um produto caído, depravado, miserável. Estas petições, estas 3 petições, já encaminha-me para eu viver não para mim mesmo, mas para eu viver para a glória de Deus, santificando o seu nome, que é a 3ª petição. Santificado seja o teu nome. A minha vida tem que ser em prol da santificação do nome de Deus na minha própria vida. E aí eu busco em humildade, porque eu sei que eu não consigo ir buscar pão se não for Deus. Eu não consigo ser perdoado se não for a misericórdia e a graça de Deus. E eu não consigo ser protegido se não for a proteção de Deus. Até aqui você está entendendo isto? É muito importante que você conheça o pensamento que Jesus teve nesta oração. Não nos deixes cair em tentação. Agora eu quero que você entenda uma coisa. O que é que Jesus diz aqui como tentação? O que é isto de tentação? Muitas vezes nós lemos a palavra e deturpamos o sentido. Nós deturpamos o raciocínio que os autores bíblicos colocam nos textos. Umas vezes porque não sabemos, outras vezes porque dá-nos mais jeito. E eu quero que você entenda mais uma coisa hoje, que Deus pode nos levar à tentação. Tentação não é algo de puramente maligno. Também é, mas não é isso. Tentação, o que é que Jesus quis dizer como tentação? Tentação, neste sentido, neste contexto, ela quer dizer um teste ou uma prova. Para que é que Deus nos testa e para que é que Deus nos prova? Para saber que tipo de fibra nós somos feitos. Este teste, esta tentação, esta prova, ela vai revelar até que ponto nós vamos resistir sem cair. Interessante, não é?
Veja que Mateus, no capítulo 4, verso 1, ele diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser quê? Tentado pelo diabo. Era necessário que Jesus passasse por esse teste, passasse por essa prova. Porquê, pastor? Porque ele não era somente Deus, ele também era homem. Ele tinha as mesmas fraquezas que você e eu hoje temos. Então era necessário ele passar por este teste, 40 dias e 40 noites no deserto, para revelar quem realmente era Jesus. Olhe para mim. Este é o padrão modelo, é o padrão normal com que Deus nos coloca. É a bitola de Deus. Deus permite, ou seja, é o padrão que permite a Deus. Você muitas vezes diz: eu sou um justo, eu sou um fiel. Sim ou não? Sim ou não? Mas como é que você sabe que você é justo e fiel? Porque permitiu a Deus comprovar a sua justiça e a sua fidelidade através de uma prova, de um teste. Jesus passou na prova. Mas Jesus era o Filho de Deus. Ok. Então e Jó era filho de Deus? E ele passou na prova também. Deus permitiu a Satanás retirar-lhe tudo, os bens materiais, retirar-lhe a saúde, para revelar, para mostrar ao próprio Satanás que tipo de fé, que tipo de fibra Jó tinha. É por isso é que Deus nos permite essas coisas. Deus não é nada da normal. Nos programas científicos ou nos programas académicos, engloba sempre, ou no meio do curso, ou no final, o que é que vai acontecer? Uma prova escrita, uma prova oral, sim ou não? Nos próprios projetos científicos, você pensa, por exemplo, que um automóvel é fabricado na fábrica e sai logo para o mercado? Não. Essa máquina, ela é sujeita a provas duras, rijas, até para os engenheiros perceberem até que ponto vai a robustez dessa máquina. Ela é levada ao extremo, aos limites. Para quê? Para os engenheiros terem a certeza que essa máquina vem para o mercado em perfeitas condições e que atinge os objetivos para que foi inventado. Você está entendendo isto? Então Deus nos educa espiritualmente através de provas ou de testes. Aqui está o erro da teologia da prosperidade e da autoajuda. Você é um campeão, você pode tudo, você é um surfista. Pois é, você pode tudo ao ser um campeão, ao ser um surfista, você é um homem sem fé. Porque a sua fé não foi testada, a sua fé não foi provada. Deus não o conhece. Deus não sabe, na realidade, até onde você pode ir, até onde você vai, até que ponto é a sua fraqueza ou a sua dificuldade. Se você for para os ginásios, se você for para o desporto, os atletas são submetidos a provas, a testes rígidos de exercícios musculares. Para quê? Para que, ao exercitar os músculos, o músculo comece a evoluir. Então você, com os músculos evoluídos e exercitados, você consegue alcançar outros objetivos, outras metas. Ninguém vai correr uma maratona sem andar pelo menos 1, 2 anos, 3 anos, a treinar gradualmente até chegar ao ponto da maratona, que são 42 km. Ninguém que seja de perfeito juízo vai se pôr a correr 42 km do nada. Porque ao passar 3, 4 km ele está no chão, ele cai. Porque os músculos não estão preparados, não estão exercitados. Então este é um propósito construtivo para Deus nos exercitar a nossa alma e a nossa fé. Quanto mais prova, quanto mais teste, mais forte você vai ser. Mais capaz você vai ser. Veja o caso de Abraão. Abraão estava entusiasmado com Isaac. Ele deu uma enorme festa quando Isaac fez 7 anos.
Abraão estava quase vivendo no isolamento. Os olhos de Abraão estava em Isaque, o filho da promessa, o filho que ele esperou tantos anos. E aquilo estava a apaixoná-lo. E Deus decide colocar Abraão à prova. Abraão, vais para o monte que eu te indicar. E aí vais-me entregar o teu filho em sacrifício. Isso aqui é a prova maior. Eu não faço a minha pequena ideia, não consigo sequer imaginar o turbilhão de sentimentos que Moisés teve naquela alma. Possivelmente, se fosse só 1% daquilo que Deus pediu a Abraão, se lhe pedisse assim a mim, a gente dizia assim, eu vou-me embora, isto não é Deus, não é nada, isto é uma igreja fantasma, isto não pode ser. E eu abandonava. Diz a Bíblia que Abraão caminhou durante 3 dias calado. E quando chegou ao Monte Moriá, ele preparou o altar, ele preparou a lenha, ele já tinha o fogo, ele já tinha o cutelo. E quando ele vai-se a preparar para imolar o seu filho, porque Abraão só tinha um pensamento. Eu vou ficar sem Isaque aqui. Mas eu sei que Deus é poderoso para fazer ressuscitar. Abraão estava convencidíssimo que o filho Isaque ia morrer, mas também estava convencido que Deus o haveria de ressuscitar, porque ele estava firmado numa promessa: da tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Quando ele vai para imolar o filho, o anjo diz: para, Abraão, para, porque eu já vi, tu passaste no teste. Tu comprovaste todas as minhas expectativas. Então, em Gênesis 22:18, Deus dá a promessa novamente a Abraão. Ele comprova a promessa por causa da prova passada, a prova superada pelo Abraão. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Por outro lado, esta petição não nos dá somente uma certeza de prova ou de teste da parte de Deus para afirmar, para comprovar a nossa fé, mas esta petição suplica a Deus que eu não venha a chumbar no teste, que eu não venha a ser reprovado. Não me deixes cair na tentação. Ou seja, permite-me que eu passe a prova, mas que eu passe e seja aprovado, seja exaltado, seja dignificado. É que esta petição também suplica: Deus, não me deixe chumbar. Ajuda-me para eu aguentar. Dá-me o suporte, dá-me o recurso, dá-me a instrução para que eu alcance o teu alvo, o teu objetivo. Não nos deixes cair em tentação. Agora temos aqui um problema que vamos tentar resolver. Se esta tentação que Jesus fala aqui é bênção, se ou não, se é bênção, eu tenho faltado a falar de bênção. Se eu for aprovado perante Deus, eu sou aprovado perante Deus. Eu sou justificado, eu sou chamado de justo e fiel. Portanto, esta tentação é uma bênção para a minha vida, para a minha família e para a minha igreja. Mas se ela é bênção, qual é o propósito desta frase? Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Em primeiro lugar, eu quero que você perceba uma coisa. De cada vez que Deus nos prova, Satanás está lá. E o caso de Jó: oh, rapazinho, tu viste para aí o meu filho Jó, o homem santo e justo? E o que é que Satanás fez? Ele só é santo e justo porque tu lhe dás. O acusador está lá, o tentador está lá. De cada vez que Deus pensa no seu propósito, passarmos por uma prova, passarmos por um teste, Satanás está lá. Está lá para quê? Ele não está lá para nos fazer mal, porque na verdade ele não pode fazer mal. Ele é um inimigo vencido, é um inimigo derrotado, ele já está reduzido ao seu papel de zero, mas ele continua armando, ele continua armadilhando a vida dos crentes, ele continua montando as tais minas tapadas pela terra, e quando você caminha, pisa a mina e é destruído. Ele tenta explorar a situação. Para quê? Para nos derrubar.
Ele é tipo um contra-ataque de Deus. Não entre naquela conversa de Deus é o Deus do bem, Satanás é o Deus do mal. Não entra nada disso. Isso não existe. Não existem duas forças. Porque o Senhor Deus é Senhor dos céus, mas também é Senhor dos infernos. Ele é dono de tudo o que existe. Portanto, não existe aqui duas forças que lutam entre si a ver para que lado é que cai o fiel da balança. Isto não existe. O que existe é um indivíduo, um ser maligno que se tenta aproveitar da fraqueza humana para retirar daí os seus benefícios, para fazer desacreditar a Deus. E Paulo, na sua carta, 1 Tessalonicenses, capítulos 3 a 5, deixe-me ler para si, ele diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Pastor, eu não percebi. Então em que é que os irmãos da Tessalónica poderiam cair? A resposta está dos versos 2 a 4. Ele diz: enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, tentações, provas, testes. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Verso 4. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. O que de facto aconteceu e é do vosso conhecimento. Então, por causa das vossas tribulações, por causa das vossas aflições, por causa desses testes, dessas provas que Deus envia e por causa da exploração do inimigo nessas causas, eu quero indagar, eu quero saber, eu quero ter conhecimento de como é que está a vossa fé. Então, entenda, a prova, o teste, ele vem de Deus, mas a tentação vem do diabo. O contra-ataque, ou seja, a alteração do objetivo, do alvo que essa prova deveria ter. O que é que essa prova deveria ter? A confirmação em que eu confio em Deus, em que eu sou dependente em Deus e que eu tenho fé em Deus. Mas essa fé, essa prova só é confirmada no final da prova, no final do teste. Mas no decurso do teste existe alguém que vai colocar pontos, vai colocar minas, vai colocar pedras, vai colocar buracos, por forma a que eu caia. Então livra-me da tentação, não me deixes cair na tentação. 1 de Pedro, ele vai dizer, capítulo 5, sede sóbrios. Sede sóbrios quer dizer sede espertos. Abram os olhos, estejam atentos, estejam alerta, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, Pedro não está dizendo que é o diabo que nos provoca o mal. Ele é o nosso adversário, ele é o adversário de Deus, ele faz o contra-ataque. Anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual a quem? Ao diabo, resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, meu amado irmão, a aflição está cá. A prova, o teste, ele vai sempre acontecer na nossa vida. Por isso é que é esse erro da teologia da prosperidade, é esse erro da doutrina do pensamento positivo, é o erro da doutrina da mensagem da autoajuda. Não, eu tenho que preparar os meus irmãos, tenho que preparar os queridos irmãos para saberem que a qualquer momento, designado e determinado por Deus, vai existir uma prova, vai existir um teste. Esse teste você vai ter que ser firme, permanecer firme, atentamente, alertamente, na fé em Cristo. Jesus também precisou de resistir ao diabo no deserto. O que é que o diabo foi lá fazer? Foi explorar. O que é que... Olha bem,
40 dias e 40 noites sem beber e sem comer, em jejum. Jesus tinha fome? Claro que tinha fome. Jesus tinha sede? Claro que tinha sede. O que é que o diabo foi fazer? Olha, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Ele estava a explorar a fraqueza de Jesus. Como é que Jesus resistiu? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Sabe Deus como é que Jesus estava? Com a fraqueza humana da fome. Ter que resistir e dizer: oh, rapazinho, eu não quero saber disso. Nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Amém, igreja? É assim. Ele próprio vai dizer que a carne é fraca. O espírito está pronto. Você até pode resistir em espírito, mas você vai ter que resistir também na carne. Esse é o maior desafio do cristão. É conseguir superar prova a prova. Em segundo lugar, essas provas, elas nos trazem pressão. Quando um aluno está prestes a fazer um teste, ele parece que nem está pensando, ele está numa pressão. Até que passe o teste, ele está naquela pressão. Está ansioso, está inquieto. As pressões em tempo de prova ou teste, olha o que eu vou dizer agora, é outra verdade. Elas podem ser tão assustadoras, essas pressões. Elas podem causar tanto pavor, tanto medo, que os crentes não as querem aceitar. Os crentes vão dizer: Deus, eu não quero cá provas. Oh Deus, não. Eu não tenho paciência para isso, eu não tenho força para isso. Essas pressões, elas podem ser tão duras que levam os crentes a dizer: Deus, eu não quero provas, eu quero ficar de fora, deixa-me viver a minha vidinha. E é aí que alguns vão se utilizar dos irmãos, porque vão ensinar que o cristão está isento de prova, está isento de aflição, está isento de dor, está isento de sofrimento. Você está a entender? E depois, quando o sofrimento vem, porque ele vai vir, quando o teste vier, quando a prova vier, o que é que o cristão faz? Vai embora. Não tem paciência, não tem suporte para aguentar isso. Ou então outros dizem: oh Deus, pronto, pode vir a prova, mas arranja uma forma que eu não sofra muito. Eu já ouvi orações assim. Eu já ouvi pregações assim. E isso não ajuda em nada a vida cristã. Em nada. Antes, pelo contrário. Eu estou convencido, eu estou convicto que essas pregações são utilizadas pelo diabo para levar o pregador a falar da forma como o cristão quer ouvir e induzi-o em erro. E depois o coitadinho do cristão vai cair, sem auxílio, sem ajuda, sem amparo. Por estas duas razões é que Jesus nos ensina a pedir a proteção de Deus. A proteção de Deus é muito importante. Senhor, não nos deixes cair em tentação. O Senhor está ao meu lado. Eu estou convencido que foi essa também a ideia que Moisés disse: oh Deus, se tu não fores, a gente não sobe para lado nenhum, a gente não vai para lado nenhum, não. Tu tens que lá estar. Possivelmente Moisés tinha a sensação, a firmeza e a fé, a convicção de que iria cair e iria levar o povo a cair se a presença de Deus não estivesse no meio do seu povo. É por esta razão que Jesus orou no Getsemane. Ele chega ao Getsemane e ele diz aos seus discípulos: ficai aqui comigo e orai, porque a minha alma está angustiada até à morte. Era a natureza humana de Jesus a falar. Muitas vezes você já disse: Deus, eu estou angustiado até à morte, eu estou no meu limite, o red line já bateu no vermelho, eu não aguento mais, tu tens que vir em meu auxílio e meu socorro. Quantas vezes você já não orou assim para Deus? Eu não vou sair da minha cama, eu não vou sair da minha casa, porque eu não aguento mais. Isso chama-se alma angustiada até à morte. Eu estou cansado de ensinar isso aqui. Jesus disse
ó Pai, veja as duas naturezas. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Se for possível, eu não quero passar esse teste, eu não quero passar essa prova. Ó Deus, arranja outra forma, deixa-me ficar sossegado no meu canto. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois vem a outra natureza. Vem a tal fé, a tal sustentabilidade em Deus que diz: mas, porém, faça-se a tua vontade e não a minha. Amém, igreja? Aprenda a orar assim. Aprenda a dizer: Deus, eu estou aqui. Eu sou fraco. Possivelmente eu vou cair. Possivelmente eu vou cair no teste, eu não vou passar no teste. Mas olha, faça-se a tua vontade e não a minha. É mais fácil pedir a bênção do que dizer: Deus, tu sabes aquilo que eu preciso. Tu sabes aquilo que eu necessito. Tu sabes aquilo que eu estou passando. Mas por amor a ti e ao propósito que tu tens na minha vida, faça-se a tua vontade. É tão difícil orar assim. Só quem está atento, quem está vigilante, é que consegue orar. Em terceiro lugar, nós temos que reconhecer, e isso é tão difícil para as pessoas, porque a arrogância, o orgulho, o egocentrismo falam sempre mais alto. Eu sou sempre melhor que o outro. Eu posso muito mais do que o outro, eu tenho muito mais do que o outro, eu tenho muito mais capacidade, eu sei falar melhor. É o nosso orgulho a falar. E então é importante que, a partir de nós mesmos, nós tenhamos um reconhecimento da minha própria fraqueza humana. Eu tenho que me conhecer quem eu sou. E nós temos que saber que somos tão fracos que temos que entender porque é que a prova vem e eu caio. Porquê? Porque eu sou fraco. Porque eu por mim mesmo não consigo fazer nada. Porque a minha natureza é pecaminosa, a minha natureza é miserável. E quando eu caio, eu só tenho dois caminhos, meu amado irmão. Ou continuar na minha arrogância, no meu orgulho, continuando a alimentar o meu ego. O meu pecado não foi assim tão grande, eu não fiz nada de muito mal. Ou eu faço isso, ou então eu corro para Deus a pedir perdão. Senhor, ajuda-me, perdoa-me que eu já falhei outra vez. Eu fui tão fraco. Eu desviei-me logo na primeira curva. Eu capotei algumas 7 ou 8 vezes. Você está entendendo? E é por isso é que nós clamamos a Deus. É por isso é que nós clamamos a Deus. Deixe que eu lhe dê uma outra verdade para você ficar aí no seu ouvido, para guardar. Satanás explora os nossos pontos fortes para nos fazer exaltar. Mas ao mesmo tempo ele também explora os nossos pontos fracos para nos fazer cair. Veja quão complicado é ser cristão. Não é fácil. Só na verdadeira dependência de Deus. Satanás arma ataques frontais, colocando em causa até a nossa integridade espiritual. O que é isso, pastor? Eu explico. Muitas vezes acontecem problemas na sua vida que são colocados por Deus, porque Ele comanda, Ele tem o controle de todo o curso da sua vida. Provas, Deus coloca-lhe provas, Deus coloca testes, mas Satanás arma. E você cai na armadilha. E toda a fé que você construiu até então, ela cai também consigo no chão. Você fica vazio, você fica desprovido de confiança, você deixa de acreditar em Deus, muitas vezes você entra em raiva com Deus. Tudo por causa de uma armadilha que o diabo colocou na sua frente. Você precisa da proteção de Deus. Você precisa de clamar a Deus. Deus, eu não quero arriscar a minha integridade espiritual para contigo. Essa tem que ser a oração principal de um crente. Senhor, mantém-me íntegro. Mantém-me fiel aos teus decretos, fiel aos teus mandamentos, fiel à tua palavra.
Senhor, se eu cair, perdoa-me, mas dá-me uma segunda chance, dá-me uma outra oportunidade. Amém, igreja? O que é que nós fazemos? Nada, vamos embora. A tentação, a prova, o teste, ela deve ser algo a nosso favor. Mas apenas o tolo fará dela algo da sua preferência. Eu já ouvi tanta coisa, meus irmãos. Eu estava escrevendo este sermão e estava-me lembrando de conversinha de alguns irmãozinhos meus. Pastor, teste, venha ele, estou cá, cheio de força. Eu quero enfrentar isso. Isso é tolice. O teste vem porque vem. Mas se não vier, glória a Deus. Amém, igreja? Agora, mas que tolice a minha estar a chamar testes para a minha vida. Sabendo que num teste eu posso cair, posso destruir tudo. Por isso é que Paulo diz em 1 Coríntios 10:12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Se você está em pé, dê glória a Deus, deixe estar em pé sossegadinho. Vá-se preparando, porque o teste ou a prova, ela pode acontecer, mas deixe estar sossegado. Não abra a boca para dizer asneiras. Devemos pedir a Deus que nos abrevie os tempos de prova. É o que Jesus diz já em Mateus 26:41. Mateus 26:41 diz: oh, glória! 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está aqui dizendo é que tenham cuidado com aquilo que vocês pedem. Vigiem, estejam alerta. Se ela vier, vocês já estão a contar com ela, mas não a peçam, porque a carne é fraca. O espírito aguenta tudo, mas a carne é fraca. É a carne que vai cair. A ideia de Jesus aqui é não ceder à tentação passo a passo. Nós não podemos ser tão desculpa a expressão, estúpidos, de pensarmos que agora vou negar a prova. Aliás, já há pessoas que dizem: oh Deus, eu decreto, eu ordeno, eu profetizo, eu declaro. Até parece que Deus é um robô na minha mão, é uma marionete. E existem pessoas também que dizem: Deus, a prova acabou. Mas quem é o professor? Qual é o papel de Deus afinal da minha vida? É Ele que me instrui, que me disciplina, que me exorta, que me faz crescer? Ou é eu que, quando estou disposto, lá estou eu, peito aberto para uma prova? Não caio nisso. Esteja sempre atento. E quando a tentação vier, ela tem que ser cuidada, passo a passo, para nós não cairmos em tentação. O que é que motivou a Jesus de orar assim desta forma? Aí em Mateus 39. Em primeiro lugar, ele tinha acabado de orar ao Pai, mostrando que a sua própria carne estava cedendo. A minha alma está profundamente triste até à morte, fiquei aqui e vigiai comigo. E depois diz: Pai, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Olhe para mim. Jesus disse a Deus: Pai, eu estou fraco. Eu estou fraco. Eu estou prestinhos a cair. Ele disse a Deus: a minha carne está extremamente fraca. Se for possível. E a sinceridade, o realismo
E a humildade para nós orarmos a terceira petição. Qual é a terceira petição? Santificado seja o teu nome. Aonde? Na minha vida. Então, quando eu digo a Deus, Deus, santificado seja o teu nome na minha vida, é lógico que a minha vontade já está colocada de parte. Então, porquê é que nós somos teimosos? Porquê é que nós somos orgulhosos? Porquê é que nós somos arrogantes perante Deus e perante os irmãos? Se eu digo, Deus, santificado seja o teu nome na minha vida, é lógico que a minha vontade já está lá de parte. Eu estou totalmente dependente do que Ele quiser. Você está a entender? Você quer viver feliz? Então entregue-se na mão dEle. Deixe que, como nós cantamos, Ele é o oleiro, nós somos o barro. Eu nunca vi o barro dar ordens ao oleiro. Você entende isto? Esta humildade, este realismo, esta sinceridade é que nos prontifica para vigiarmos, para estarmos alerta. Jesus nos ensina a viver como sentinelas alertas, atentas. Atentos a todos os contextos que nos rodeiam. Olhe para mim, preste atenção. Atentos a todos os contextos que nos rodeiam. Atentos a todas as circunstâncias que nos rodeiam e atentos a todos os factos existenciais que possam vir à minha vida. Eu tenho aqui uma frase do Lutero que eu achei engraçadíssima e faz todo o sentido para esta mensagem. O Lutero disse assim uma vez: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles se aninhem em cima da sua cabeça. O que é que ele quer dizer com isto? A vida está correndo. Ela está seguindo o seu curso com todos os altos e baixos que possam estar projetados para a minha vida. Mas se eu estiver atento, o passarinho está voando lá em cima. Mas eu não vou deixar que ele pouse na minha cabeça. Porque quando ele pousar na minha cabeça, se eu ficar quieto, ele vai fazer ninho. Amém? Você percebeu isto? Outra coisa que eu lhe quero dizer, uma grande verdade, e há pessoas que brincam. Descubra o que é fogo para você. Descubra aquilo que é difícil para você. Descubra aquilo que o pode levar a cair e não brinque com isso. Existem pessoas, existem crentes que andam brincando com o fogo. Andam testando. Não é Deus que testa, eles é que testam a Deus. E muitas vezes vão se queimar, vão se aleijar. Procurem Deus forças para encarar o que deve ser feito. Senhor, a prova está cá. Agora ajuda-me. Não me deixe cair. Dá-me forças. Dá-me um plano. Ensina-me. Como é que eu me livro dessa? É tipo quase como fazer uma cábula ou fazer copiar do parceiro do lado. Peça a Deus para fazer uma cábula. Quando você está fazendo isso, você mais uma vez está confiando nele. Porque você mais uma vez está dizendo: Deus, eu não vou conseguir. Só com a tua ajuda. A prova é tua, tu queres me comprovar, tu queres me testar, mas ajuda-me. Porque a minha carne é fraca. Faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Caminhando para o final, eu quero concluir este sermão, este estudo, dizendo algumas coisas. Primeiro, fica-me bem claro, através das palavras faladas, lidas e escritas, fica bem claro que o crescimento do crente está sempre sujeito a testes e a provas. Eu não prego teologia da prosperidade, eu não prego sermões de autoajuda, porque eu estou a levar os meus irmãos em erro. Deus tem propósitos nesses testes, nessas provas. Qual é, pastor? Não sei.
E muitas vezes existem testes que eu até digo, oh Deus, daquilo que tu te foste lembrar. Eu nunca me lembraria disso. Mas Ele tem propósitos nesses testes e nessas provas. Em segundo lugar, em termos de conclusão, se esta petição for para não sermos tentados contra a vestida de Satanás, que sempre explora as situações, eu fui buscar 3 textos para lhe explicar isso. Ou seja, se eu orar a Deus, Deus livra-me de ser tentado por Satanás. Eu não me importa ser tentado por ti, ser testado por ti, mas livra-me das armadilhas, das armas do diabo. Olha o que é que Deus diz em 3 textos. Apocalipse 3:10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, se eu estiver guardando a palavra, se eu estiver pacientemente esperando em Deus, Ele me guarda, não do teste dele, mas da tentação do diabo. Você está a entender? Segundo texto, Mateus 24:22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dias são estes? Isto é o sermão escatológico de Jesus nos últimos tempos. As grandes provações, os grandes testes ainda não aconteceram. Eles irão acontecer um dia. Mas Deus abrevia, Deus suaviza a vida dos crentes, porque Ele sabe que você e eu somos fracos e vamos abandonar, vamos apostatar e vamos embora. Amém, igreja? E muitos até colocam fim à sua própria vida. Terceiro texto está em 1 Coríntios 10:13. Paulo diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possas suportar. O que é que Paulo está aqui dizendo? Deus está aqui dizendo que o teste de Deus é na nossa carne, não é no nosso espírito. Por causa da fraqueza da carne é que há o enfraquecimento da fé. Mas Paulo também diz que Deus, conhecendo a nossa carne, Deus conhecendo a nossa fraqueza, Ele nos dá uma teste que nós possamos suportar. Ele nunca nos vai testar acima das nossas capacidades. Ele vai sempre dar um escape. Ou seja, Ele vai sempre dar uma solução, Ele vai sempre dar uma ajuda para que eu possa suportar a minha tentação, a minha prova, o meu teste. Deus sempre mostrará uma saída, sempre. Não é do agrado de Deus que o seu filho caia. É do agrado de Deus que o seu filho aprenda. Terceiro lugar, eu queria dizer aos meus amados irmãos, para nós não sermos imprevidentes contra as tentações. O que é isto? Não faça ouvidos moucos. Não feche os olhos. Não se finja de cego. Saiba que a prova pode vir à sua vida. O teste pode vir. A tentação pode vir. Você tem que estar vivendo conscientemente disso. Mas, por outro lado, em quarto lugar, não seja imprudente para querer trazê-las para a sua vida. Ai, Deus, pá, manda a prova aí, manda fogo. Oh, tuinhos. Nós não podemos ser imprudentes dessa forma. Já basta quando Deus nos manda. Já basta quando Deus nos concede aquelas prendas maravilhosas, que nós ficamos quase sem chão para andar. Quinto lugar, se vier e quando ela vier, não duvide do poder de Deus para te livrar do mal que vem por trás do teste. Ou seja, confie em Deus que você vai superar a prova, mas peça, suplique proteção para Ele afastar Satanás desse negócio, para Ele não meter lá as unhas, as garras. Amém?
Porque a prova pode ser difícil, mas se lá tiver o outro, ainda mais difícil é. Judas nos fala isso no seu versículo 24, diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Portanto, Deus é poderoso para evitar que nós tropecemos. Mas Ele não vai retirar prova nenhuma, Ele não vai retirar tentação nenhuma, Ele não vai retirar teste nenhum, porque Ele precisa, e nós precisamos também ser testados. Não faça Deus, aquele Deus que isola. Uma bolha, é uma bolha. Você, 1000 cairá à minha direita, 10.000 à minha esquerda e nada me atingirá. É mentira, o contexto do versículo não é esse. Você pode ser atingido, sim. Você pode cair, sim. A não ser que a sua confiança, a sua fé e a sua esperança estejam em Deus. Porque Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. E Ele é poderoso também para nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Deixe terminar com o último ponto. E um conselho que eu lhe dou à luz deste texto, Mateus 6, 13. Foi por isso é que Jesus nos ensinou a orar assim. Quando eu estiver consciente que estou sendo testado ou que estou sendo tentado, eu devo orar: Pai, não me deixes cair nesta prova. Auxilia-me, ajuda-me, ampara-me, dá-me a saída, dá-me uma cabo ou uma solução, mas não me deixes cair nesta prova. Eu não quero que a minha integridade espiritual fique ofendida por causa da minha fraqueza carnal. Pai, não me deixes cair na tentação. E a outra oração que eu faço: se eu já estiver na tentação, então eu digo: Senhor, livra-me do mal, afasta as armadilhas, afasta-me todo o poder satânico, afasta todas as explorações demoníacas, porque o diabo é ardiloso. E as armadilhas dele muitas vezes são armadilhas complexas. Não é assim tão fácil nós nos libertarmos. Por isso é que nós devemos orar: Senhor, livra-me do mal. Não me deixes cair no teste. Por isso afasta-me de todo o mal do pé de mim. Isso engloba tudo aquilo que você pensar que é contrário à obra de Deus. Tudo. Pessoas, circunstâncias, factos existenciais, situações, acontecimentos, tudo aquilo que nos possa vir prejudicar a nossa prova. Amém, igreja? Glória a Deus. Que Deus vos abençoe. Mas ficar de pé. Mais tarde, assim que Deus aprouver, eu trarei depois as duas outras mensagens, que uma é: livra-nos. Nós vamos perceber o que é que Deus nos pode livrar, e do mal. Então vamos estudar um bocadinho o mal. Pastor, mas já conheço o mal. Não, se calhar não conhece. Se calhar você precisa ainda mais umas petadelas. Amém? Senhor Deus, querido Pai, graças te dou. Graças te dou pela tua grande bondade, pela tua grande misericórdia, Senhor, pela tua graça. Graças te dou, Senhor, porque através destas palavras que ouvimos da tua própria boca, palavras provenientes do trono da graça, nós sabemos, Senhor, que tu nos testas. Nós sabemos, Senhor, que tu nos provas, mas por amor. Tu nos provas, Senhor, para sabermos, para aprendermos, para crescermos, para nos exercitar. E por isso, Senhor, nós te pedimos: não nos deixes cair nessas provas. Não nos deixes falhar nessas provas. Senhor, nos auxilia, caminha lado a lado connosco. Vai nos instruindo para que essas provas sejam superadas com um bom e alto valor, Senhor. O valor da glória ao teu nome, da santificação do teu nome nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Afasta, Senhor, o nosso tentador, o nosso acusador, para que ele não interfira, Senhor, nessas provas e nesses testes, e nos leve enganosamente a cair, à queda.
que muitas vezes, meu Pai, e tantas vezes têm acontecido quedas que se tornam fatais. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu amado Filho Jesus. Amém e glória a Deus.